Depois de acompanhar Broken of Love semana após semana, analisando episódio por episódio aqui no canal, finalmente chegou a hora de responder uma pergunta. Valeu a pena insistir na série? E a minha resposta é sim, mas não sem ressalvas. Broken of Love foi um daqueles GLs que me fizeram passar por fases completamente diferentes. Eu gostei muito do primeiro episódio, me decepcionei bastante com o segundo e me reconectei ao ver o terceiro. E a partir dali, pra mim, a história começou a encontrar o seu caminho. Então hoje eu quero dividir com você a minha opinião final em 4 categorias, que são elas: roteiro, atuação, sonoplastia e desfecho. Se eu tivesse parado no segundo episódio de Broken of Love, talvez a minha avaliação sobre esse GL fosse totalmente diferente. Os primeiros capítulos sofrem com um problema que pra mim ficou cada vez mais evidente, que é a montagem de cenas. Não necessariamente o roteiro aqui tem problema. Personagens mudavam de motivação muito rapidamente. Momentos importantes aconteciam sem que o espectador tivesse tempo suficiente para absorver as consequências. A impressão é de que existia uma boa história, sim, mas que ela estava sendo apresentada naqueles primeiros episódios de maneira confusa. Isso impactou principalmente a construção inicial do relacionamento entre a Arissa e a Lalin. Mas conforme a série avançou, algo interessante começou a acontecer. A montagem foi encontrando um certo equilíbrio, as cenas passaram a conversar melhor entre si, e aquilo que parecia antes uma história genérica de vingança, mostrou possuir muito mais camadas. Uma narrativa com início, meio e fim, com motivações claras, com consequências coerentes e com personagens que agem de acordo com o que a história construiu. E se existe uma categoria que Broken of Love realmente brilhou, foi nas atuações. Começando pela Atom. Eu fiquei extremamente impressionada com o trabalho que ela fez com a personagem Lalin, porque fazer drama é fácil. Difícil é fazer drama sem perder a verdade. E a Atom parece que conseguiu isso, né? Ela não é exagerada em nenhuma cena, nunca me pareceu artificial os sentimentos que ela demonstra. Mesmo nas cenas mais emocionais, existe uma naturalidade muito bonita da forma como ela interpreta os sentimentos da Lalin. A dor na personagem parece real, a vulnerabilidade também. E isso cria conexão imediata com quem está assistindo. Já a Faina, ela entrega uma interpretação completamente diferente da Atom. Ela tem presença, tem postura, tem controle emocional. As cenas de ação interpretadas por ela funcionam justamente porque corroboram muito com a personagem dela. Para mim, as coreografias ficaram perfeitas e convence muito naquele universo que a personagem dela existe. Se existe alguém que segurou a série nos momentos em que ela não estava performando tão bem, é a Yarinda. Pra mim, ela foi o MVP nos primeiros episódios. Enquanto a trama ainda tentava encontrar o seu ritmo, a Yarinda já entregava um peso dramático. Entregava intensidade, complexidade. Toda vez que ela aparecia em cena, a narrativa ganhava muito. E eu confesso que, sinceramente, eu gostaria de ter visto mais da personagem dela, mais tempo de tela da personagem da Yarinda. Mas eu preciso falar também sobre uma participação que aconteceu nos últimos episódios que elevou ainda mais o nível de atuação do GL. A Apaziri, a mãe de todas nos GLs. A entrada dela muda completamente os tons aí da série. Ela é uma daquelas atrizes que a câmera ama, e não é apenas pela beleza, ela é uma mulher muito linda, é porque ela tem presença cênica. Mesmo quando a personagem dela não fala absolutamente nada, existe emoção acontecendo. Existe informação sendo transmitida. Interpretação. Ela consegue preencher o silêncio como ninguém. Isso é talento puro, e é exatamente isso que faz dela uma das atrizes que melhor performou dentro do GL Broken of Love, porque ela entrega exatamente aquilo que a personagem necessita. อย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อที่ดีแม่ขอโทษที่แม่ไม่เคยบอก Agora vamos falar de sonoplastia, né? Que mesclou ali entre acertos e um velho problema que eu vejo em GLs. Uma das coisas que eu adorei em Broken of Love foi a abertura. Sinceramente, uma das melhores escolhas musicais que a gente já viu em aberturas de GLs vindos da Tailândia. A música conversa muito com a série, com a atmosfera, com o contexto da história. Toda vez que ela tocava no início de cada episódio, eu sentia que eu estava sendo colocada de novo naquele universo. Ela prepara muito bem o espectador para o que está por vir.
seguir. E isso é exatamente o que uma boa abertura de série deveria fazer. Agora, existiram alguns problemas técnicos em Broken of Love, eu não posso deixar passar. Em alguns momentos eu percebi ruídos, atrapalhando as falas. Nada absurdo, tá? Nada que tenha prejudicado a minha experiência. Mas aconteceu. E já que a gente tá falando em áudio, eu preciso comentar algo que eu vejo frequentemente em GLs tailandeses. A obsessão por música de fundo. ลูกสาวคนเดียวของดิฉันเข้าใจดีนะคะ Parece que algumas produções têm medo do silêncio, então quase toda cena tem trilha sonora no fundo tocando, mesmo quando não precisa. E às vezes isso não cria uma atmosfera, que é exatamente para isso que serve uma trilha sonora de fundo de uma cena que tem áudio, por exemplo, que tem falas. Na maior parte das vezes cria distração. O silêncio também conta histórias dentro do audiovisual, também gera emoções. E eu gostaria muito de ver produções confiando mais no silêncio que ela precisa deixar acontecer ali em cena. Bom, agora vamos pro nosso último tópico, que é o desfecho. E eu amo quando eu tô assistindo algo que o final ele recompensa o telespectador. Contar uma história de amor e vingança nunca é simples. Ela precisa equilibrar sentimentos que são opostos, precisa convencer o público que existe amor, mas também precisa convencer que existe essa dualidade, esse ódio. E Broken of Love faz isso muito bem. Ela deixa claro que existe esse ressentimento, existe esse desejo de justiça. Em vários momentos eu me peguei, me questionando. O que essa personagem tá sentindo agora, É amor, é raiva, é culpa, é vontade de se vingar, ela tá sendo honesta, ela tá sendo sincera, ela tá sendo manipuladora. E isso é ótimo, porque mantém o espectador emocionalmente envolvido nessa trama. As motivações de Broken of Love são legítimas. As dores, elas são reais. E as atitudes extremas fazem sentido dentro do contexto que foi apresentado. O meio da narrativa nos convence e o final ele entrega exatamente aquilo que ele prometeu. Quando a série termina, existe para mim um sentimento muito claro de dever cumprido. A história encerra seus principais conflitos, respeita suas personagens e conclui sua jornada de maneira muito satisfatória. No fim das contas, Broken of Love foi um daqueles projetos que demandam tempo para demonstrar o seu potencial, para realmente engatar. Mas a gente já viu isso acontecer antes. Grandes produções que começaram devagar, que tropeçaram no início, mas que encontraram seu ritmo e terminaram essa história com excelência. Foi exatamente essa a sensação que ficou para mim do GL Broken of Love. Uma série que melhorou conforme ela avançava, que encontrou a sua identidade e que entregou mais do que prometia nos primeiros episódios. E agora eu te confesso que eu tô extremamente curiosa para saber quais são os próximos projetos da Fable Entertainment. E você? Me conta se você continuou assistindo Broken of Love, se você gostou e para você valeu a pena insistir nele. Conta aqui nos comentários, vamos conversar. A gente se vê na próxima.